segurança em renda variável. Hoje a gente vai conversar com o primeiro e único fundo com função de seguro de carteira no Brasil, certo, Trócoli? Certo, é um bom desafio para a gente mostrar aqui no nosso podcast, né? Muito bem-vindo, Daniel e Fábio, a Polyface e minha gestora, para a gente conversar aqui hoje e trazer bons insights, né, para a nossa audiência. Vamos ter um papo legal aqui. É um prazer estar aqui com vocês e apresentar, né, o Polyface. Vamos lá, vocês vão ver que o assunto vai ser único. Aguardem. Olá, sejam bem-vindos a mais um MZ Playbook. Hoje eu tenho a honra de trazer pessoas que são referência no mercado. Gente para compartilhar um pouco do seu conhecimento, seu background e o seu playbook com vocês. Sou PH Zabisky, CEO do MZ, e do meu lado, com a sua pulseira da sorte de ano novo, Alexandre Trócoli, tudo bem? Boa tarde, PH. Prazer estar aqui hoje com o Daniel e com o Fábio, da Polyface. E vamos entender aí o que fazem essas gestoras. Gente, obrigado por estar aqui conosco. Segurança de renda variável. Eu não sabia que existia isso aqui no Brasil, mas antes de entrar, se você puder falar um pouquinho do teu background, te apresentar, te agradeço, Daniel. Claro. Bom, primeiro, é um prazer estar aqui com vocês. É muito interessante o trabalho que vocês vêm desenvolvendo junto ao mercado. E contando um pouquinho do meu background, eu estudei engenharia civil na Poli, depois fiz toda uma carreira aí de executivo em finanças, tendo sido diretor financeiro de algumas empresas como Forever 21, Intertech, Green Yellow do grupo Casino, Copenhagen, entre algumas aí, né? Questão de uns anos para cá, né? Desde que começou a Covid, me juntei junto ao Fábio aí no projeto Polyface, né? Tanto o fundo quanto a gestora, e também desenvolvo alguns projetos pessoais, como a Vital Cura e outras iniciativas por aí. Isso aqui vai ser um outro podcast que a gente vai fazer só sobre a Vitacura, que é incrível aqui a história e tudo que ele tem planejado. Obrigado por aqui conosco aqui e contigo, Fábio. Tudo bem? Valeu, obrigado pelo convite. É um prazer aqui estar contando sobre o nosso produto, né, que é um produto diferente. Eu me chamo Fábio Alban, vai ler Fábio Albin, mas a maioria fala Fábio Albin, né? Eu comecei a minha carreira também, somos colegas de Poli, né, de engenharia civil, e também fui primeiro beber água nas multinacionais, fiz cargo de executivo, e desde 2015, 2016, comecei a desenvolver teses proprietárias de operação com derivativos, né? Operações que não são tão triviais, né, para o investidor brasileiro, especialmente naquela época, que tinha muito menos volume no mercado, né? Ainda é pequeno aqui no Brasil. E a gente foi desenvolver isso fora do país e, a partir disso, a gente se apaixonou pela tese e foi construindo o que acabou virando a gestora, que nós vamos contar aqui a história um pouquinho. Como vocês podem ver, para trazer ele para cá, só porque tem surf na Faria Lima aqui, que é um surfista de Florianópolis aqui nos bastidores aqui. Mas, gente, obrigado por estar aqui conosco, aqui uma honra aqui estar discutindo com vocês. Fábio, só para a gente iniciar aqui, uma curiosidade para a nossa audiência também entender, o que levou você a criar a Polyface, né? E que lacuna é essa que você achou que vai preencher? Curioso que a gente fazia, o produto até hoje a gente faz para a gente, né? A gente via falando lá, antes de começar aqui o nosso programa, a gente foi resolver uma dor nossa primeiro, né? A gente muito ancorado nas teses talebianas de Black Swan e ter como lidar com eventos não previstos, né? E muito investimento em aprendizado de como funciona o mercado de derivativos para fazer estruturas de proteção para a carteira pessoal que a gente tinha. Isso acabou se desenvolvendo num grau que, de fato, a gente se aproximou de um fundo que tem nos Estados Unidos, talvez o único que no mundo tenha uma expressividade global, que é o Universa, né, do Spitznagel, Mark Spitznagel, pupilo e sócio e parceiro do Taleb, né? Então o conceito é um pouco o conceito do cisne negro. A gente não tinha um produto desse no Brasil, né? Não tinha uma gestora fazendo isso no Brasil. A gente começou fazendo, então, as operações em derivativos, mas
para o mercado brasileiro, o que a gente trouxe, a gente fazia lá fora, o mercado brasileiro ainda com pouco volume para a gente operar as colheitas, né, que é de onde veio o nome da Polyface. Tem uma história interessante para contar aí para vocês. Então, a gente fazia no mercado americano, mercado que tem bastante volume, fazia em carteira mesa proprietário. E no Brasil, a gente adaptou essa tese para um seguro de carteira, que é o Polyface FIM, que é o fundo branded, né, da casa, com o nome da gestora, onde o investidor no Brasil possa ter o mesmo que o Universa produz para um investidor lá fora, que é você ter uma carteira de ações, e num evento como o Subprime, Covid, Wesley Day, bolha.com, qual será a próxima bolha? Não importa, você está lá com uma carteira de R$1 milhão, R$100 mil, não importa o teu dinheiro, você está um pouco alocado no seguro de carteira que é do Polyface, e aí a gente consegue, no agregado das duas contas, num evento desse, produzir uma rentabilidade para o investidor incrível, né? A nossa modelagem hoje, se um investidor tiver entre 10% a 20% da carteira de ações posicionada em Polyface, né, ele consegue ter no agregado entre 40% a 70% de rentabilidade num evento de cauda, né, que a gente chama que são esses eventos não recorrentes. Isso no Brasil não tinha. Então, foi isso. A gente resolveu para a gente primeiro, para fazer isso para nossas carteiras. Era um produto que fazia sentido a gente testar aqui, testamos, somos apaixonados pelo fundo, fazemos ele de corpo e alma, transformamos a gestora numa gestora quant, e é onde a gente está hoje aqui, né? Falando um pouco disso, tanto do produto quanto dos desdobramentos que isso trouxe com a questão da gestora. Então, para eu pegar aqui, Fábio, é um seguro remunerado. É um seguro que você tem o principal remunerado por IPCA e você se garante com um evento traumático aqui de mercado. Né? A gente gosta de criar um paralelo com seguro de veículo. Eu acho que é muito parecido, só que o bônus é diferente. É você ter um Palio, sei lá, um Gol, e você paga um seguro, que todo ano no carro você tem que renovar o seguro, certo? Então, todo ano você pagou R$1.000 no seguro de um carro popular, no ano seguinte você tem que pagar R$1.000. Se você usou, se não usou, você vai pagar R$1.000. E além disso, quando você bate o carro, tem o carro roubado e tal, eles te dão um Palio de volta. Eles não vão te dar outra coisa. O nosso conceito seria isso: a gente tem um Palio, a gente compra um seguro para esse Palio, que eu não preciso renovar todo ano. Ou seja, uma vez que eu aloquei lá dentro, ele está segurado enquanto eu tiver a posição. Essa posição a gente tenta remunerar IPCI mais um prêmio, PCI mais um, IPCA mais um, IPCA mais dois. Como esse ano está dando, IPCA mais 3, até esse ano foi um ano muito bom para o fundo. Então, você não precisa renovar o seguro, você corrige o seguro pelo IPCA. E a melhor parte, na hora que você bate o carro, em vez de você receber um Palio, você recebe uma Ferrari. É uma seguradora boazinha essa daí. Conta do lançamento, Daniel. Pô, vocês me contaram no bastidor e eu fiquei impressionado assim, com o time, mas se puder contar aqui para compartilhar. Não, claro, vamos lá. O lançamento foi bem atípico, né? A gente estava na Warren. Até então, isso foi lá em 2019, né? Final de 2019. Final de 2019 era, enfim, uma casa que tinha, sei lá, vou chutar aí uns 1.000 clientes, né? Coisa desse Tava tipo. começando. Tava começando, Podemos né? falar algum número errado aqui, mas daí para baixo. Tava iniciando a operação. Boa. O Polyface tinha bastante mídia, né, em rede social, através do Luiz Fernando Roxo. Sim. E o que aconteceu? Né? O lançamento do fundo ele ocorreu uma, 2 semanas depois do evento do Covid. Que loucura. Então, era um assunto que estava realmente em voga, quer dizer, do dia para a noite você pode ter aí vários circuit breakers e perder uma grande quantia que você tivesse em ações, por exemplo, no Brasil. E aí, com essa mídia, o que aconteceu? Muita gente se interessou pelo fundo e, enfim, foram mais de 4.000, né? 4.000 contas cadastradas. Tal, em 15 dias a gente... 15 dias na hora. Mas apesar de ele não estar aberto para o mercado, vocês já estavam com ele com capital próprio. Essa parte do lançamento do fundo que o Daniel contou, ela tem alguns caprichos, assim, né? A gente, em dezembro... A gente estava ouvindo falar de um negócio que estava acontecendo na China, mas não dava muita bola, né? Tanto que a gente foi pro Carnaval... Estourou com o Covid bombando lá fora, na Europa, né? Na Europa já estava em dezembro, já tinha alguns sinais, assim. A gente combinou assim, vamos lançar o fundo no dia 15 de março. Deixamos tudo certo lá com a Warren para fazer a distribuição através da plataforma. A gente abriu uma live, a ideia era essa, abrir uma live,
falar para o investidor como é que funcionava o fundo e ver quantas pessoas iam entrar. A gente tinha uma expectativa baixa, porque a gente não tinha feito isso antes, né? E não tinha nenhuma casa também nos apoiando, né? Como a MZ faz aí com outros negócios, outros fundos. Então, a gente tinha baixíssima expectativa. Quando dá o carnaval e a gente preparados para fazer o lançamento em 15 dias, lockdown, circuit break. E uma das coisas interessantes que aconteceu, Daniel, talvez vai lembrar, é que a gente fazia a carteira do fundo em rede nacional, dentro da rede social dentro da rede social do nosso sócio, do Luiz Fernando Rocha. E a tese ela estava rodando fora nas nossas carteiras proprietárias, porque a gente não tinha o veículo, né? Mas a gente demonstrava como é que funcionaria isso. E é curioso, porque você só lembra de ter um seguro, você bate o carro, né? Aí, voltando na história do carro, é que depois de bater uma vez o carro, você nunca mais deixa de fazer seguro, né? Mas é curioso. A questão do mercado financeiro é que não tinha um seguro para fazer, né? Então, a gente falando isso, as pessoas dando alguma bola, mas não, né? O que é isso e tal. E quando vem o Covid e a carteira, de fato, multiplica por 10, que é um pouco o perfil né, de ganho do fundo, né? Ele é um fundo que ele paga IPCA. Hoje ele é bem linear, né? Uma volatilidade super baixa, em torno de 2%, 3%. Mas quando vem um evento desse de cauda, ele dá um peteleco para cima de 10 vezes, que é isso que faz a composição da carteira. E só para entender, esse peteleco ele não é um peteleco de um ano, tem que ser algo... Exatamente, é um evento de cauda que a gente fala, tais quais os que eu citei aqui, né? Subprime.com, Covid, Joesley Day teve uma situação parecida também, que deu uma queda de 20% ali em uma semana, né? Então, quando ele tem esse evento de baixíssima frequência, mas de alta intensidade, né, que é o cisne negro, né, que é o conceito do Black Swan, as nossas posições, elas reagem, né? Então, basicamente, são posições compradas de opções de venda do mercado brasileiro. Tem opções. Ele é carregado em opções de vendas, né? E a gente tem toda uma tese quantitativa para ajudar a pagar essa conta do seguro no dia a dia e não ter, né, o problema do custo para o investidor. Mas voltando na história do lançamento, foi isso. A gente fez em rede nacional o fundo aparecer antes dele existir, pelas nossas carteiras. Quando a gente vai para o lançamento... No dia 15, primeiro que no dia 15 já não dava, porque estava todo mundo trancado dentro de casa, não dava para fazer. Então a gente fez o lançamento remoto. No dia 27, fizemos para uma pré-reserva uma semana antes. E aí os caras estavam, né, quem seguia a gente estava encantado com o negócio. Falou, pô, esse negócio funciona, tal, não sei o quê. Mas aí era a visão do brasileiro, porque querendo comprar o seguro depois de bater o carro, né? Já tinha batido o carro, mas quero comprar retroativo. Bom, resumo da ópera. A gente derrubou os servidores da plataforma, o Tito carinhosamente ligou para a gente e falou, para de distribuir, porque senão eu não vou conseguir voltar à plataforma. Até se vocês entrevistarem ele algum dia, o pessoal da Warren lá, eles podem contar essa história o pessoal do dev deles lá, infraestrutura, ligando para a gente. Todos se odeiam, né? No final, o Tito não, mas os devs. A gente colocou a infraestrutura deles para ser testada, né? E funcionou. Deu tudo certo, não teve... Eles reagiram muito rápido lá, a equipe deles era fantástica, conseguiu remediar, mas ficamos com um backlog lá de investidor para poder colocar para dentro depois. Mas vamos só para o pessoal entender bem, esclarecer isso, deixar bem resolvido, como é que funciona esse conceito de proteção? Quando eu faço uma carteira, um portfólio lá de renda variável na minha gestora, Isso. Aí eu tenho que fazer o investimento nesse outro fundo de investimento multimercado. Isso, exatamente. É uma coisa que acontece em paralelo. Em paralelo, exato. A gente, depois do lançamento do fundo, nós acabamos abrindo o braço de Multifamily Office, de Wealth Service, onde a gente faz a gestão discricionária para clientes, né? É um modelo de gestão tradicional, onde a gente faz toda a alocação do portfólio do cliente. Enfim, como é Multifamily Office, pode entrar em outros ambientes também, que é previdenciário, offshore, enfim, toda a parte de estruturação de planejamento também de wealth. E o fundo é um dos elementos que a gente coloca em todas as nossas carteiras. Mas é obrigatório? Não é obrigatório. Ele entra se quiser, com esse seguro. É uma questão de perfil, é uma questão de... E tem liquidez esse fundo? Tem liquidez. Eu posso sacar a qualquer momento? Ele tem, por uma questão das operações de opções terem os vencimentos, o nosso saque é D30, né? D29 com mais um para liquidação, para que a gente possa ter uma margem de manobra, né, em relação às questões das posições de opção.
mas ele é D0 na alocação. Ele é para qualquer investidor, então a gente tem um ticket de entrada bem baixo para um fundo multimercado com essas características. A partir de R$1.000 ele consegue alocar. E a tese que a gente sugere, na verdade a estratégia que a gente sugere para o investidor que tem uma carteira de ações no mercado brasileiro é carregar o financeiro algo entre 10%, 20%, 30% no máximo na posição de seguro. Né? Então, vamos supor, com R$1 milhão, ele teria R$1.200.000 nessa posição, sendo 200 mil na posição de Polyface e R$1 milhão na carteira de ações, que ele vai fazer a estratégia dele. Então, ele é buy and hold. Então seria 20% do seguro. Seria o seguro para poder dar a alavancagem. Mas que ele pode ter liquidez a qualquer momento. A qualquer momento. Não, inclusive, como que o cotista usa o fundo hoje, né? Ele tem R$1 milhão, mas isso não é parado, né? Então, ele tem R$1 milhão lá em ações, amanhã ele tem R$1.2 milhão. Ele vai lá e corrige a posição do seguro. Aí ele precisou sacar de R$1 milhão para 800 de ações, ele vai lá e corrige o seguro. Então, em vez de você ficar comprando seguro todo ano, na verdade, você ajusta a posição, e ajustar a posição, basicamente, você aplica e desaplica do fundo, como qualquer outro fundo, né? Então, um pouco essa ideia é ter um veículo simples, né? Ou seja, para um investidor, pessoa física, qualificado, ou até mesmo institucional, fazer isso na mão é complicado. Então, porque, cara, você tem que estar semanalmente ajustando posição, ajustando strike, ajustando vencimento. Tem uma sofisticação para você montar esse seguro. Então, por isso, vocês investiram muito em tecnologia. Exatamente. Né? Foi o que acabou, né? O Daniel até pode contar um pouco dessa jornada nossa aí. Isso que eu queria jogar para você, Daniel, como um bom engenheiro. Essa é uma gestora muito mais técnica do que de feeling de um gestor, tudo, né? Você puder contar um pouco desse. Não, claro, justamente. Toda essa questão de rolagem de opções, precificação de opções e são muitas ações, né? Enfim, pode até explicar melhor também o Fábio. Enfim, o que a gente teve que fazer? A gente teve que desenvolver um sistema proprietário para calcular toda essa superfície de volatilidade e tudo mais e fazer a coisa mais otimizada possível, que é o nosso sistema Kairos. Então, com esse sistema proprietário, a gente consegue fazer todas essas precificações de risco, de opções, de otimização de carteira, para dar lá mais ou menos o IPCA mais 1, 2, 3 ao ano, para também ele ter para não ter perda, né? Para o custeio do produto ter um certo alfa aí durante o ano. Tem um custo alto, né? As opções e tal, porque não são sim, não, tem um custo exatamente. Alto, sim. Tanto é que nessa segunda versão, né, que foi lançada, ficou bem melhor essa questão do custeio. E ter o benefício no caso do cisne negro, né? Se realmente, sei lá, tiver um circuit breaker, sei lá, a bolsa despencar 10%, 20% num espaço de uma semana, 2, você ter o gatilho do Polyface e aí sim você ganhar, sei lá, até 10 vezes o valor que você tem lá alocado no seguro. A gente queria fazer um produto e criou uma gestora quant. No fundo é isso. É que ficou tão complexo, eu imagino que você falou, nossa, esse daqui serve para muitas outras coisas. Né? Exato. Exatamente. E por conta disso também, como a gente tem agora uma gestora quant, que a gente também ingressou nessa parte de multifamily office, de fazer também gestão patrimonial, de grandes fortunas, e a gente também expandiu toda essa parte de outros serviços também para atender com mais sofisticação, digamos assim, nosso cliente nessa parte de quantitativa. E te respondendo de forma objetiva, sim, a gente teve que investir muito em tecnologia. O início, obviamente, começa com o olhar do gestor, começa com a tese, mas depois a operacionalização disso ao longo do tempo foi se dando através de tecnologia. E a dor que a gente sentiu foi de cara no Bloomberg, assim, o Bloomberg vai resolver a nossa vida, né? E não resolvia. Então a gente não conseguia montar nem nas melhores ferramentas. A gente testou quase todas as ferramentas disponíveis de risco, né? É um olhar muito, assim, o fundo Polyface, ele tem um olhar sobre a ótica estatística muito pesado, né? Porque no fundo a gente está trabalhando eventos de cauda, que tem uma característica específica de explosão, né, na hora que ele vem para a mesa do investidor. Então, a gente tem que ter série temporal, a gente tem que fazer pesquisa em desenvolvimento de banco de dados. O Kairos, que é o nosso sistema, foi uma grata presença do Fernando Negrini, que é um dos principais cientistas aí de dados do Brasil. Você pode ser um modelo de negócio até apartado da gestora. Né? A gente já recebeu muita oferta para vender o Kairos por aí. Vamos ver se um dia a gente faz isso.
Mas a ideia de ter o Kairos como uma ferramenta de risco foi porque a gente precisava, de fato, ter a modelagem calculada. Né? E essa modelagem não é simples de calcular, porque são curvas de polinômio, né? Tem muita série temporal, então... e tem essa questão da precificação das opções, que não é algo que, por mais que tenha lá o Black Scholes para fazer a conta, na hora que o mercado azeda, não é bem isso aí, né? Até porque o Black Scholes ele usa o quê? Uma distribuição Distribuição normal, normal, né, para precificar. E evento de cauda a gente sabe que não é distribuição normal. Exato. Ainda mais quando são caudas largas, né? São caudas gordas. Então você tem que precificar com outros tipos de distribuições para atingir o A gente usa resultado 4 ótimo. lá, T-Student, a gente usa... não vou lembrar todos os nomes agora de cabeça, mas a distribuição normal, aí a gente usa também a Laplace, enfim, tem uma situação estatística que foi bem desenvolvida. É legal essa conversa até, Daniel, porque como eu falei, a gente entrou na indústria de fundos há uns 6, 7 anos. Aí quando eu visitava os gestores há 6, 7 anos, ele me apresentava as pessoas e falava, aquele é o menino do TI, né? Hoje eu entro numa gestora, é o contrário, aquele é os gestores. Porque assim, é muito mais tecnologia do que propriamente as pessoas olhando o mercado, né? É muito mais algoritmo, muito mais modelagem, muito mais modelos quant do que propriamente... Os gestores tiveram que transformar a cabeça deles em método, né? É isso aí. Eu acho que hoje as gestoras no Brasil, o Brasil é bem desenvolvido, né, no mercado de gestão. Você tem esses números mais claros do que nós aí, mas são muitos gestores no Brasil, né? Tem de tudo, mas eu acho que assim, os principais gestores hoje, quase todos têm as áreas de tecnologia como praticamente core do negócio. Né? Se olha, Fábio, assim, o trading no Brasil de volume é quase que, também não vou falar nos números que eu não lembro, é quase que metade é fundo de high frequency, ou seja, não é real. É um volume fake, né? Aí a outra metade que sobra é robô tradando mesmo guia de modelo. Então, o ser humano mesmo está cada vez ficando muito mais... O market maker, que é quem dá liquidez no mercado, basicamente são robôs, né? Então, a gente briga bastante com eles lá nas opções. O market maker e o som de high frequency, só esses dois aqui, exatamente, é tudo fake, né? Muito mais a gente hoje compra tanta opção, né? Porque para você montar uma posição dessa, você tem que carregar bastante. Que, no fundo, a gente dá liquidez no mercado, né? A gente dá e toma liquidez no mercado. Nós nos tornamos um pouco market makers em opções fora do dinheiro, né? Até a gente tem que ter algum cuidado, isso na hora operacionalmente, né? Para não ser percebido no booking. Isso tem toda uma forma de fazer essas posições. Que não aparece na base da empresa, né? Mas é um volume já significativo. Agora, deixa eu uma coisa, Fábio. A estratégia de vocês, então, é focada numa mudança de regime e assimetria. Exatamente. E não numa previsão de mercado, né? Não, exatamente. É mudança de regime. Nós desenvolvemos um indicador, né, que foi muito... Até é legal contar sobre essa história, né? A gente tem o sinal de crise Polyface, né? Quem seguir a gente lá nas redes sociais... Sinal de crise. Tem um sinal de crise, exatamente. Lá no Instagram, né? Procura lá Polyface lá toda semana. Inclusive, hoje foi publicado. Toda sexta-feira a gente publica a atualização do sinal de crise. O sinal de crise é uma tese, é um algoritmo que a gente absorveu da academia, né? Ele é baseado em papers, ele tem praticamente aí uns 5, 6 papers que são o core do modelo que a gente criou. E ele vem de um primeiro estudo, né, que o Negrini trouxe para a gente, que um pesquisador entendeu o seguinte, cara, antes de vir um tsunami na praia, por observação, ele via que o mar recuava e acalmava de uma maneira atípica. E depois vinha o tsunami. E ele modelou isso. Então, é uma tese de meteorologia. É um indicador preditivo. É um indicador ele tenta preditivo. antecipar o tsunami. Então, basicamente, o que a gente usa dentro desses indicadores são algoritmos e modelagens meteorológicas de antecipação de clima. De como é que vai ser a chuva, se vai chover, não vai chover. Óbvio, tem um erro, né? Isso tem se tornado cada vez mais sofisticado, porque isso depende muito de dados para fazer isso, por isso que volta de novo na história da gestora ter se formado quantitativa para poder atender esses pré-requisitos. E o sinal de crise, basicamente, a gente fez um sinal que ele varia de 0 a 2. Quando ele está acima de 1, significa que teve uma mudança de regime. E essa mudança de regime é percebida através dos movimentos de preço. Então, principalmente, o que a gente consome é preço-volume, não é um indicador gráfico, não tem nada a ver com isso, mas essa mudança no comportamento das compras e vendas, ele é percebido pelo modelo,
E aí, a partir dessa mudança de regime, a gente aumenta a posição do seguro ou reduz a posição do seguro. Então, isso está refletido diretamente no custo do carrego do produto, né? Porque se você tem muito seguro, ele fica mais caro. A gente chega a alocar até 3% mensalmente em opções que viram pó. Então, imagina se tem um produto que todo mês vira pó, 3%, chega no final do ano, você não tem mais o dinheiro do investidor na mão, né? Então, a gente criou esse sinal de crise exatamente para poder calibrar a entrada e a saída, o aumento ou a redução da posição de seguro. Caramba. E na pior cenário ou seja, quando o regime é o regime normal, ainda assim pode acontecer um evento, né? Então, a gente trabalha sempre com um cenário de falso negativo e de falso positivo no sinal de crise, né? Então, o falso negativo é aquele que você não está esperando e ele vem. E o falso positivo é aquele, eu me posicionei para Aquele evento. Para aquele evento, ou seja, eu aumentei a posição, aumentei o custo e ele não veio. Isso acontece também, né? Esse é mais atípico, né, na história que a gente mede, né? Já tem dados de muitos anos, né? Ele é mais atípico de acontecer. Então, a gente tem que fazer esses testes, faz desde ações. Por exemplo, ontem teve um caso, aqui eu não sei quando que o investidor vai estar vendo esse podcast, mas teve um caso na Bolsa de uma ação que caiu 92%, 91%, sim, mais ou menos, né? Foi isso aí. Então, isso tipicamente é um black swan. O cara que está posicionado numa ação dessa daí acabou. Então, a gente testa o modelo, apesar da gente usar o índice como parâmetro, o índice Brasil, né, o índice Bovespa, porque uma vez que acontece um evento desse de liquidez, dessa magnitude, todas as ações caem. Basta ver o Covid lá. Por mais que você tinha elétrica, você tinha lá a Taesa, que era uma ação que tipicamente é uma ação, né, baixa volatilidade. O investidor que está tendo prejuízo em outra conta, ele vende ali para poder. Então, você tem uma realocação de investimento que baixa o preço de todas as ações, né? Então, a gente se baliza pelo índice, mas a gente testa o modelo em single names também, para poder ter histórico, poder ter estatística. Vamos lá, esse caso que aconteceu aqui de uma ação que despencou 90%. Nesse caso, o seguro ajuda quem estava posicionado nessa ação? Não, porque ele teria que ter um pool do mercado caindo. Exatamente. O mercado. A gente atua em eventos sistêmicos. Né? Não individuais. Não individuais. O mercado teve um secret break, o mercado sangrou hoje muito forte. Por exemplo, só para entender, o tarifaço, por exemplo, do Trump, foi um evento que você considera que poderia ter sido acionado o seguro? Foi acionado, inclusive foi um dos falsos positivos que a gente teve na história recente. Se não me engano, o Trump publica a primeira mudança das tarifas ali no final de abril. Foi mais ou menos por aí, isso mesmo. A gente pegou, no nosso modelo, o sinal de crise ativou em final de fevereiro. Final de fevereiro, a gente começou... já tinha um feeling de... Isso. Ia acontecer alguma coisa. A gente não sabia o que ia acontecer. É curioso isso, porque a gente não sabe muito o que vai acontecer, porque a gente está vendo uma movimentação de regime acontecendo nos preços. E o que a gente faz? A gente não questiona, a gente vai lá e posiciona o seguro para cima. Caramba. O sinal ficou, ele saiu... tradicionalmente, ele trabalha em 0,3, 0,4. Ele foi para 1. Quando ele cruza 1, a gente começa a mudar as posições. Ele vai até 1,15 em final de março, um pouco antes. Isso aí é o tal... A gente consegue, inclusive, pegar o insider trading na história, porque... Você vê as movimentações. Curiosamente, antes dele dar a notícia, o sinal recuou. Você vê exatamente esse período de 10, uma semana antes. Então, uma semana antes, o sinal começou a recuar. E aí vem o tarifaço, e vem um tarifaço que ele fala, eu vou fazer, mas eu não vou fazer agora. Eu vou fazer só daqui 2 meses, né? Tava todo mundo ansioso com aquela notícia, mas possivelmente já tinha vazado a ideia de que ele ia fazer, mas ele ia dar um tempo para a China. Que é uma semana do Insider Trading, né? Que loucura. Então, a gente pegou isso daí, esse é um falso positivo. Então, nesse período, o fundo ele acaba tendo um custo, ele dá um 0 a 0, mais ou menos, no mês ali, né? Não chega a pagar o IPCA, porque a gente vai sobrecarregando ele de posições de put, porque se vier um evento e a gente tiver com o sinal ligado, a carteira do investidor, que daria em torno de 40%, 50%, pode dar até 200% no agregado. Vocês dão uma esticada bem quando o farol acende. Exato. Caraca, que legal, cara. É difícil fazer isso. Existe o contrário de uma subida alta de mercado ou não? Não, porque essa daí ninguém está comprando que nem maluco, né? Você pode ter isso num single name, né? Não. Por conta de um evento societário, por algum evento de governança da empresa, né? Então,
enfim, mas é uma coisa bem esporádica, não é sistêmico, né? Mas o ponto é interessante, já que a gente tem o Kairos e tem todas essas contas feitas, de repente A pode gente até mede, ser né? uma ideia, né? Não, a gente Por que mede não isso. atuar também na outra Porque ponta, vocês entram né? como né, vai intensificar a performance, né? Foi bem, ele vai muito bem, né? Uma das coisas, quem entrar nas nossas páginas lá pode depois consumir, lá nós temos bastante relatório lá mostrando isso. Nós temos no Single Names, a gente faz esses estudos, né? Então eu tenho hoje um cálculo preditivo, né, com algum erro, obviamente, né, uma predição, que a gente dá a probabilidade do movimento e a intensidade do movimento. E aí, a partir disso, combinado, a gente consegue fazer uma melhor modelagem do risco integrado, que é o risco da Bolsa Brasileira. A gente mede para baixo. Por quê? O problema é o risco da venda, né? Na hora que... Como é que fala lá que tá afundando o Titanic? A gente tá tocando violino. Adorei. Essa daí. Eu conheço a chamada do podcast. Aqui tá só os dois do Titanic. E da onde veio minha gestora nessa história? Quer contar, Daniel, um pouco aí da ideia? Vamos lá então. A minha gestora, o que que era? A gente já tinha desenvolvido toda essa plataforma tecnológica, o Kairos, já tinha um fundo, já tinha Um baita investimento, né? esse desejo de distribuir mesmo o fundo, né? Porque até então, né, ele foi distribuído lá na Warren, mas era meio que rede social, boca a boca, não era uma estrutura de divulgação do fundo. E já que a gente teve também toda a parte burocrática junto à CVM, a Ambima, para criar o fundo, com um pouquinho mais de trabalho, dá para se criar a gestora, né? Já tinha passado a arrebentação já tinha passado, já tinha feito o trabalho mais complicado, faltava só lá as indicações, né? Enfim, o aval dos parceiros, digamos assim, gestoras parceiras. E aí a gente criou a gestora, né? Minha gestora. A gente criou até o nome para diferenciar um pouquinho do Polyface, para saber se está falando do fundo da gestora, né? E dentro da gestora a gente faz todo esse trabalho, quer dizer, o meu trabalho, né? Eu faço mais a questão de todo o multifamily office, de tanto a parte de investimentos, claro, mas toda aquela outra parte de holding familiar, sucessão, e tanto do lado de pessoa física, né? Na minha gestora, tem, assim, para fazer questão sucessória, blindagem patrimonial, evasão fiscal, enfim, sei lá, cansei do Brasil, quero morar no Uruguai, enfim, N situações. E eu também faço, e aí é na minha consultoria, né, na DBC Consultoria, eu também faço para a empresa, por exemplo. Legal. Tem também empresa que me procura para dizer, Daniel, e aí, se eu mudar para o Paraguai, é mais negócio? Fiscalmente falando, que nem, sei lá, de repente a Lupo, que foi para lá, e como está virando um case de sucesso, muitos outros empresários também, quero saber como é que funciona. E dentro do meu público do Multifamily Office, são muitas empresas familiares, né? E aí eu consigo ter essa visão tanto na minha gestora para atuar no patrimônio da família e tal, mas como também na empresa para entender o fluxo de caixa da empresa, como é que isso se interliga com o patrimônio da família, e a gente consegue ter uma visão mais ampla de como tocar isso daí. A gente emprestou a Ferrari para os investidores andarem nela, né? Um pouco é isso. Trouxemos a tecnologia que a gente estava usando só para a gente. E acho que um pouco tem essa ideia da minha gestora. Emprestou a Ferrari. A brincadeira. Pode dar uma voltinha. Chamadas boas. Pode dar uma voltinha. É que ele é do marketing. A gente técnica aqui. Tem que criar os bordões. Né? A gente tinha já essa tecnologia disponível para a gente, né? E a ideia do nome Minha Gestora vem dessa brincadeira de ter uma gestora para chamar de sua. Esse é o conceito, né? Então, como que o Family Office atua tipicamente no Brasil, o Multifamily Office, né? Ele trabalha com um investidor que tem um ticket maior, até para se justificar todo o atendimento, a parte de wealth que é feita, que o Daniel contou. Então, poucos pequenos investidores, médios investidores, têm acesso a uma gestora para fazer uma gestão discricionária com qualidade, né? Então, assim, a gente pensou, se a gente tem tecnologia, a gente consegue descer também esse ticket e oferecer o que o Multifamily Office oferece para um grande, né, patrimônio, para um pequeno patrimônio também, né? Então, a gente tentou criar uma disruptura nessa ideia de que o private e o gestor discricionário é só para o cara de cima. Então, a gente tem cliente hoje desde 100 mil reais. Assim, o cara tem 50 mil reais, 100 mil reais. Para a gente, o trabalho é o mesmo, fazer um cara de 100 ou fazer um cara de 30 milhões.
Porque está tudo com tecnologia, está tudo escalado, tem governança, tem parte Nada de manual. risco, nada manual, exatamente. E aí veio o conceito do Minha Gestora, que a gente quebrou por causa do naming do produto, né? O produto era Polyface, a empresa era Polyface Invest, a gente criou esse canal para distribuir a questão do... Só para deixar claro para o nosso público aqui, o cara tem a carteira dele lá, a renda variável, e ele tem esse seguro. Corre o risco dos dois caírem? Não, porque o seguro... Tem esse risco? Quando que o fundo performa pior? Quando não acontece nada. Então, que é hoje. Você entrar lá na cota, ele pode ver lá como é que está o fundo. Deixa eu ver como é que está o fundo. Então, ele vai ver lá. Inclusive, a gente tem o nosso investidor sabe a curva que ele fez, né? Ele tem uma queda ali. A gente carrega um drawdown, porque nós lançamos o fundo após o evento do Covid. O maior cisne negro da Exatamente. história. Ele carrega 2020 e 2021 foram anos difíceis para manter cotista na cota lá, porque... mas esse negócio só perde, não? A gente agora está remontando as teses, né? E por isso que nós acabamos investindo também muito em tecnologia. Hoje, se a gente tiver um evento e acontecer, o pós-evento, não vai acontecer como aconteceu da última vez, onde o fundo ainda era um pouco manual, não tinha tanta tecnologia como tem hoje, né? E, enfim, então assim, respondendo objetivamente, a carteira dele pode cair porque ele pode estar carregando azul lá no meio da carteira dele, azul dá menos 90, ele vai perder. Mas é por conta de uma escolha de ação dele. E não né? para um evento sistêmico. E não para um evento sistêmico, né? Então, a gente defende do evento sistêmico. E acontece, assim, a gente viu inclusive, acontece um efeito até curioso nas opções, que as opções, o preço da opção, basicamente é o valor intrínseco que ela carrega, que é a diferença entre o spot, que é o preço do mercado, versus o strike, né? Então, se eu comprar uma opção de 100 para algo que vale 20, eu estou pagando pelo menos os 100 mais 20, né? Mais o prêmio, porque a improbabilidade daquilo acontecer, a probabilidade de não acontecer. Então, você tem sempre um valor intrínseco mais um valor extrínseco na opção, né? Curiosamente, quando acontece um evento, isso 99,9999% sempre vai ter algum valor extrínseco na opção, né? Mesmo na véspera dela vencer, no minuto antes dela vencer, ela tem 1 centavo de valor extrínseco até a hora que ela encontra o vencimento, e aí no vencimento ela vale aquilo que o ativo vale, a diferença. Quando acontece um evento de cauda, o valor extrínseco fica negativo. Você não consegue sair da opção, porque o market maker não quer vender para você. Então você tem que pagar para sair, né? Então tem coisas assim que na nossa modelagem a gente já prevê, né? Então a gente viu isso acontecer no Covid, né? A gente deu uma consultoria para uma gestora que na época a gente fazia esse trabalho, né, mais de consultivo, assim, com alguns parceiros, que o cara estava montado na estratégia que a gente tinha, mas do jeito que ele montou, ele não conseguia sair, porque ele não conseguia a contraparte para comprar a posição. Cara, como chama aquele filme do Subprime? Exatamente, é o Big Short. Big Short. Exatamente. Essa situação, ele não consegue vender. O filme acontece exatamente aquilo, né? E tem uma coisa mais interessante no filme lá, que isso não aconteceria no mercado brasileiro, é que a opção vai para o vencimento, vai para o strike, e o cara pode ser que ele quebrou, entendeu? O outro lado. O outro lado tinha outro... Porque ali não tem, a custódia fica no banco, né? No mercado americano é diferente do brasileiro, né? Que você tem a clearing. Não basta acertar, tem que sair depois. Tem que sair, exatamente. Né? E aqui no Brasil a gente já tem uma segurança um pouco maior sobre isso, né? Pelo menos na questão na B3, né? E na operação, como funciona aqui. A contraparte, ela está custodiada num lugar, numa clearing que você consegue sair. Então, o nosso objetivo... Eu não sei se eu perdi um pouco aqui a resposta, mas uma das coisas que a gente faz é poder sair no evento. Então, a gente tem uma lógica toda de ter vários vencimentos, vários strikes. Então, se você, por exemplo, deixa o evento passar e você não realiza a posição, você perdeu o evento, né? Então, você tem que conseguir sair no meio do evento, né? A beleza do seguro é esse. É você entregar a Ferrari pro cara que tinha um Palio, entendeu? Ele tem uns jargões que é pesado. Fábio, cara, eu adorei o bate-papo, cara. Eu tô 1000 coisas que eu queria questionar. Legal. O Daniel foi incrível aqui, um ciclista aqui com a gente, que depois vai vir um podcast só com ele, para falar de Wealth, dessa outra jornada sua. Tinha que fazer mais uma, falar de Wealth, falar da Vital Cura, chamar o Negrinho para falar toda essa desenvolvimento quant também. O Carlos deve ser um episódio aqui, a gente faz um episódio. E, pô, prometo, vocês me deixarem, vou provocar pra gente estar pelo menos mais 1 ou 2 vezes juntos agora ao longo desse ano. Obrigado demais por estarem conosco aqui. Vou colocar aqui para vocês
todos os contatos, para vocês pegarem mais a história. A gente nem entrou no nome do porquê, os nomes todos, mas vocês viram aqui que tem sempre alguns bastidores. E deixo com vocês uma mensagem final aí para o público. A gente aqui agradece vocês aqui, a gente acompanha, né, o podcast. É um canal que ajuda a divulgar coisas que estão um pouco atrás das cortinas, né? Eu acho que a gente tem pouca... Hoje em dia um pouco mais, né? Mas a gente tem pouca oportunidade. Aqui é uma casa que a gente fica muito feliz de vir contar essas maluquices que a gente faz. E convido a todos, né? A gente convida a seguir lá nossas páginas. Nós temos 2 sites. Nós temos o site Polyface Invest ou polyface.com.br. E nós temos o site minhagestora.com.br, onde consegue ver as duas operações que nós temos principais, que é o fundo, a quantitativa, a parte da gestora Quant, e na minha gestora, a parte para família, para investidor, empresas, institucionais. A gente também desenvolve fundos, então, se tem um investidor enfim, querendo fazer uma estrutura própria, né, no Family Office a gente faz também por ser uma gestora, então fica o convite lá para nos seguir também nas redes sociais. Bom, só tenho a agradecer aqui convite de vocês. Um francês-português. Pois é, estamos aqui. Opa! E a gente adora o canal, enfim, a gente segue os podcasts. E pra gente é um prazer estar aqui falando um pouquinho da nossa história. Nós que agradecemos, viu? Obrigado, Daniel. Alexandre, obrigado. Valeu, pegar. E, pô, Obrigado, espero que vocês Daniel. tenham gostado assim como nós, com a pulseirinha de sorte do Alexandre Trócoli. Também tô com uma aqui. Até uma próxima.